Você grava para mim? O Tony já botou. Ah, você mudou o nome, né? Tá ótimo. Bom dia a todos. Eu vou avisar só que eu vou ter quando for umas 15 para as 9, eu vou me ausentar por 10 minutinhos só porque eu tenho que preparar ali para a diretora que ela vai receber o MEC aqui. Mas depois eu volto e vou dar continuidade. Eita. Bom, deixa eu contar aqui uma historinha. É, Paulo, me diz uma coisa. É, bom, você já mais ou menos conhece o pessoal que está aqui e você vai ser o nosso host, né? O nosso interlocutor. Então, eu queria. Que realmente já começou, já passou de 6 minutos, né? A nossa reunião. Paulo, eu vou deixar com você então aí o, a condução aí e aí o Carlos, como é que, porque o Carlos queria fazer alguma coisa mais informal aí, teria que Só um talvez instantinho que conhecer um deu. pouco mais o perfil das componentes, né? É isso, Carlos? Acho que sim. Eu gosto das aulas e apresentações e palestras mais informais. Eu acho que eu não me sinto muito bem engessado nos formatos. Eu acho que, ainda mais com um público relativamente pequeno, como a gente tem, é mais legal a gente transformar isso quase que numa conversa, num bate-papo, até porque vai moldar mais no interesse de vocês, né? Então, é isso que eu tinha comentado com o Richard ontem. Eu acho que eu não preparei uma apresentação formal com slides e tal, né? E tem alguns roteiros que a gente pode seguir e eu acho que seria interessante um pouco conhecer o interesse de vocês para a gente escolher o roteiro mais interessante. Perfeito. Richard, posso então Por puxar aqui? favor, Paulo. Tá bom, então. Então, vou chamá-lo já de amigos, meus queridos amigos. É bom aí estar conhecendo o Roberto e o Carlos Eduardo, né? Um pouco mais contemporâneos meus também. Eu vou dar uma palhinha aqui do que eu recebi aqui em relação ao nosso principal convidado, que é o Carlos Eduardo. Mas antes disso, só para expor um pouco, né? Antes, quando nós iniciávamos aqui, o Richard estava falando sobre um pouco da minha trajetória, né? Eu passei 3 anos lá no início da carreira, nos anos 80, na área nuclear, trabalhava na Nuclebras. Os mais jovens não vão lembrar desse nome, né? Que já não existe mais. Hoje é eletronuclear. E depois, interessante que eu achava que a indústria nuclear tinha um problema que não conseguia resolver a questão do resíduo radioativo. E eu, jovenzinho, digo, não, vou para uma indústria mais limpa, lá nos anos 80, e aí mudei para a Petrobras, que naquela época não se falava nada de efeitos, não se falava fortemente, né? Já se sabia da questão dos gases de efeito estufa, mas não se falava. E passei 36 anos, e ao sair desses 36 anos da Petrobras, hoje é uma indústria que, digamos, está no foco aí de que tem que ser reduzido, né? Se fazer uma transição energética para se eliminar o uso de combustíveis fósseis, já que eles são os principais agressores da questão das mudanças climáticas, tá? E atualmente, só para complementar, e tem a ver com o que nós vamos tratar aqui, professor Carlos, eu estou como consultor de negócios de uma empresa de transformação digital e inteligência artificial ali do Parque Tecnológico Campinas. Possivelmente os amigos não conhecem, que é um Instituto de Pesquisas Eldorado. Temos lá 1.600 especialistas nesse assunto, né?
e eu sou consultor de negócios para expandir essas tecnologias de inteligência artificial, tecnologia de informação e comunicação dentro da indústria de óleo e gás, das empresas de óleo e gás que precisam muito dessas ferramentas, né? Principalmente inteligência artificial. Então, só para dar uma noção aqui do aonde que eu me situo nesse ambiente, né? Mas agora falando do professor Carlos Eduardo, me permite, professor, fazer uma apresentação aqui com os dados que Por eu... favor. Tá É bom? uma, Como? é uma honra ser apresentado por você, por favor. Isso. Então, o professor Carlos Eduardo, né, titular lá da COP UFRJ, aonde também eu fiz toda a minha carreira acadêmica também, a parte acadêmica, né? Graduação, mestrado, alguns MBAs, todos na COP, ou na COP ou na COPIAD, né? Os MBAs. O professor chefia, né, essa área na COP de inteligência artificial, né, do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação. O professor é graduado pela PUC, obteve o grau de PhD lá em 87, então realmente acho que somos mais ou menos contemporâneos, não é isso? Pelo Imperial College. É pesquisador também do CNPq, com nível 1A, inventor de diversas patentes no exterior, Estados Unidos, Europa, Austrália, Japão, todas licenciadas em uso. Tem artigos publicados em alguns periódicos prestigiados, né, de circulação internacional. Recebeu em 2006 um prêmio do Santander de Ciência e Inovação, né, e naquela época pioneiro na área de inteligência artificial, 2006, né, falava-se muito pouco disso. E foi presidente, fundador da Sociedade Brasileira de Inteligência Computacional. E atualmente é produtor de um perfil de inteligência artificial e bioestatística. Esqueci alguma coisa, professor? Não, tá ótimo. Então, vemos aí que estamos conversando, né? Como o professor colocou, a ideia é que seja realmente uma conversa nossa aqui sobre esse tema que é tão importante, né? Para o mundo atualmente. Eu participei de uma live há uns 6 meses atrás em que eu falava que nós tivemos uma revolução ali na fase da internet, né? Ali no meados da década de 90, e foi uma revolução ao longo do tempo, e nós nos beneficiamos, a civilização se beneficia dessa revolução desde então. Sendo que a inteligência artificial vai causar uma revolução exponencial em relação ao que foi a, a, a internet, né? Então, e muitas vezes a civilização mesmo não está, digamos, muito ainda preparada ou adaptada para essa revolução que já está ocorrendo, né? Já está ocorrendo. Então, é nesse sentido aí que a gente vai falar um pouco aqui desses aspectos da inteligência artificial e eu vou puxar um pouco para esse lado, professor. Aí eu começo aqui perguntando, né, um primeiro questionamento. Claro que os demais componentes aqui também fiquem à vontade para perguntar, trazer algum aspecto que queira saber e que tem certeza que o professor poderá nos brindar com informações as mais atuais e reveladoras também dessa nova área, né, que está se apresentando hoje no mundo. E aí, professor, como é que o professor está vendo essa inserção da inteligência artificial de maneira assim ampla, né, nos diversos campos hoje das empresas, daqui do ambiente que a gente está falando, educacional, das escolas, né? Como é que o professor vê essa, essa revolução da inteligência artificial? Fica à vontade, professor. Obrigado, Paulo, pela introdução.
Eu acho que efetivamente não é exagero a gente dizer que está vivendo uma revolução. Existe, na realidade, muita bobagem sendo dita também sobre inteligência artificial atualmente, que virou assunto de botequim, então todo mundo diz que faz inteligência artificial ou acha que faz inteligência artificial, e a gente na imprensa tem escutado também exageros e bobagens, mas a parte dos exageros, eu acho que efetivamente a gente vive uma real revolução. E aí eu vou ser provocativo, muita gente acha que a gente está no auge dela, eu acho que a gente está só começando. Ainda existem uma quantidade de oportunidades enorme, né? Algumas coisas que foram feitas lá atrás estão retornando. Eu comecei, às vezes é engraçado para mim ver essa revolução, porque eu comecei a trabalhar nessa área quando eu voltei do meu doutorado no final da década de 80, início da década de 90. Então, no final da década de 80, eu dei um curso aqui na pós-graduação da PUC. Eu era então professor da PUC, depois que eu fui para a UFRJ, que talvez tenha sido o primeiro curso, na época, redes neurais, que era o tema, era a inteligência artificial da qual se falava e se fazia, né? Então, mas era uma coisa que ninguém sabia o que que era uma coisa meio dos muros acadêmicos, né? E que hoje realmente chega com uma força muito grande. Eu falei em retornar aos assuntos porque hoje de manhã finanças é uma área que eu particularmente gosto muito. Eu não tenho a formação clássica em finanças, mas é uma área que a minha vida toda eu estudei um pouco, fiz algumas coisas e me interessa. E hoje de manhã, vendo um call de um grupo de investimento nos Estados Unidos sobre o momento atual, e ele, analisando o mês de maio, chama atenção para o crescimento e ainda potencial crescimento dos papéis de tecnologia, e a frase dele, bastante ainda no rastro da inteligência artificial. Mas é muito interessante a gente pensar na inteligência artificial movendo, ou como um dos fatores de movimento grandes no mercado financeiro dos Estados Unidos. E eu digo isso porque eu acho que a gente vive na inteligência artificial alguns ciclos de sucesso das aplicações realmente no mundo real, vamos dizer assim. A gente no mundo acadêmico não gosta muito de falar que o lado de fora é o mundo real, porque aí o nosso é o mundo irreal. Quando o pessoal fala em setor produtivo, a turma se sente, bom, então a gente é o setor improdutivo, mas esses nomes a gente usa. Então, no mundo real, eu acho que os ciclos de sucesso de aplicação da inteligência artificial são bastante claros. E, surpreendentemente, talvez, para quem não tem um conhecimento mais específico da área, a primeira área na qual a inteligência artificial teve muito sucesso foi no mercado financeiro, se a gente pode chamar assim, e ações próximas do mercado financeiro. E aí eu estou voltando na década de 90, onde não se falava nisso. Eu cheguei a participar de algumas conferências organizadas sobre redes neurais no mercado financeiro durante a década de 90, tiveram muito sucesso. Uma das aplicações de maior sucesso, muita gente usa há décadas sem saber que usa, é a proteção dos nossos cartões de crédito, né? Esse talvez tenha sido o primeiro grande caso de sucesso, né? Isso foi começado por um professor chamado Rhett Nielsen, da Califórnia, que era um professor universitário, e que montou esse esquema de detecção de fraude em cartão, né? E conseguiu colocar esse cartão no mercado e, poucos anos depois, ele deixou de ser professor universitário, comprou um Aras, começou a voar de avião particular, isso já no final da década de 90, e o mundo inteiro passou a usar esses sistemas sem saber, na realidade, que tinha uma inteligência artificial ali por trás.
no fundo, um sistema de detecção de padrões, onde o que o sistema buscava era detectar mudanças de padrão, de comportamento, na realidade, de padrão de comportamento no uso dos cartões de crédito, para verificar possíveis fraudes antes que elas efetivamente ocorressem, né, e bloquear os cartões. E mesmo no mercado financeiro em si, muita coisa foi feita. Claro, é uma área que as pessoas fazem e quando tem sucesso não contam o que estão fazendo, né? Porque em outras áreas a primeira coisa que se faz é botar para o mundo o que está fazendo. No mercado financeiro é o inverso disso, né? As aplicações de sucesso, que a gente dentro da área sabe que tiveram várias, né? Não são amplamente divulgadas. Então, o primeiro grande ciclo, voltando aí, década de 1990, de sucesso de aplicação da área, eu acho que foi, de alguma maneira, no mercado financeiro. Começa a acontecer nessa mesma época, mas vai depois se suceder, a inteligência artificial na parte comercial. E aí eu me refiro à primeira grande empresa que entrou de cabeça nisso, antes de ser tão grande quanto é hoje, foi a Amazon. A Amazon, nessa época, era uma vendedora de livros. Alguns de vocês ainda têm essa memória da Amazon como vendedor de livro em papel, que eles mandavam pelo correio para a gente, né? Que hoje em dia, infelizmente, eu tenho uma biblioteca, eu adoro livro em papel ainda, mas infelizmente, cada vez menos a gente lê as coisas em papel, né? E na época, para surpresa de alguns, a Amazon implementa um sistema muito bem bolado, onde ela tentava, e aí tem inteligência artificial também, adivinhar quais seriam os próximos livros que iriam interessar ao cliente, de maneira a oferecer especificamente o que iria interessar aqueles clientes, né? No mesmo tipo de coisa, logo em seguida, uma década talvez depois, vem o movimento Netflix, né? Onde a ideia é tentar adivinhar, ou tentar adivinhar é uma palavra ruim, mas tentar que o sistema tente descobrir quais são os filmes de maior interesse, porque ela quer manter o cliente olhando o Netflix. Ela tem que te oferecer o próximo filme que você vai ver de alguma maneira, né? Não sei se vocês tiveram conhecimento disso. Início dos anos 2000, a Netflix fez uma grande competição, onde ela ofereceu US$ 1 milhão para quem conseguisse fazer um ganho de no mínimo 10% em cima do sistema que eles já tinham, né? E isso movimentou a comunidade toda que nessa época mexia com inteligência artificial para montar os modelos e efetivamente fizeram essa competição e pagaram US$ 1 milhão ao grupo que conseguiu efetivamente esse avanço no sistema. Então, é uma segunda fase, onde essa parte que a gente pode chamar um pouco de marketing, talvez, teve muito sucesso. O que a gente está vendo hoje vai muito na direção de buscar inteligência artificial ah, usando o que eu vou chamar de sensores, mas eu estou usando a palavra de uma maneira livre. Ou seja, a gente começa a ter câmeras, a gente começa a ter a- maneiras de emular melhor o comportamento humano em si, né? Câmeras enquanto nossos olhos, né? Eu, há pouco tempo, tem uns 2 anos, mas a gente, a partir de uma idade, começa a achar que tudo que não aconteceu semana passada foi há pouco tempo atrás, né? Traz tudo para perto. Mas eu li uma reportagem muito interessante de um modelo novo de carro que estava sendo lançado, agora já deve ter muito mais, um carro já para alta renda, mas era um carro em que ele tinha 22 câmeras instaladas de fábrica no carro, né? Então, a questão toda depois é como é que processa essa informação toda, que obviamente essas câmeras estão aí porque existem sistemas de inteligência artificial que vão processar essas câmeras todas, né? Então, eu acho que essa terceira fase que a gente vive, basicamente, é essa.
E a pergunta que eu acho que é muito importante é, no geral, não falando aí dos sucessos na indústria, né? Por que agora? Por que isso aconteceu há uns 4 ou 5 anos para cá, né? Eu acho que os modelos que estão sendo usados são modelos que a gente já vinha desenvolvendo há décadas. Não tem nada de extremamente novo nos modelos. Esses modelos são evoluções do que a gente já vinha fazendo, né? O que efetivamente é novo é a capacidade que a gente hoje tem de processar a informação, de armazenar essa informação, e de transmitir e receber informação o tempo todo. Então, isso não existia há 10 ou 15 anos atrás, ao menos em escala, né? Então, hoje, todos nós, ou quase todos nós, ah, caminhamos com o celular no bolso que o tempo todo está recebendo e transmitindo informação 24 horas por dia, né? O meu um pouco menos de 24 horas por dia, porque a minha mulher agora sempre me lembra e me obriga a botar o meu telefone em modo avião a partir das 11 horas da noite, porque senão ele segue me mandando informação no meio da noite. E o meu sono é mais pesado que o dela, ela acordava e eu não. Então agora o meu telefone vai para o modo avião a partir de um ponto. Fora isso, 24 horas por dia a gente está transmitindo e recebendo informação. E esse é um passo enorme. O custo de memória, não só de memória grande de armazenamento, mas como de memória RAM para processamento, caiu nos últimos 10 ou 15 anos de uma maneira enorme, com grandes indústrias, nomeadamente na Coreia, entrando no mercado de uma maneira muito pesada, né? Então, essa capacidade de armazenar e de processar informação na minha opinião, o detonador dessa revolução que a gente está começando a ver. Para onde isso vai a partir de agora? Eu acho que tem, primeiro, como eu comecei falando, algumas áreas que tiveram aplicações há 30 anos atrás, como o mercado financeiro, seguem com um campo enorme para seguir fazendo as aplicações. Hoje a gente já tem os fundos de inteligência artificial ofertados, nas plataformas simples de investimento para qualquer um de nós, mas muita coisa ainda existe por fazer aí. Análise de crédito, por exemplo, é uma outra área em finanças que se fez muita coisa e ainda se fará muita coisa, né? E existem outras áreas que eu acho que estão entrando e vão entrar de cabeça. Educação é uma delas, né? Na realidade, a educação tem uma tendência a ter um movimento sempre mais conservador, mais lento para entrar nessas revoluções, né? Mas eu acho que agora está entrando de vez, porque se os educadores não entrarem, os alunos vão entrar e vão atropelar os educadores na prática. Ou seja, se esses modelos, grandes modelos de linguagem, lê ChatGPT, Gemini, etc., não forem usados na educação, os alunos vão usar e vão usar talvez mal, mas vão usar. Então não há opção, né? Isso entrou e já chegou de cabeça. A área da medicina, que é uma área que eu trabalho muito ainda, é outra área que a inteligência artificial veio para ficar. E muita coisa já existe, mas existe um mundo para ser explorado, né? Eu tenho uma cooperação com a Espanha, onde eu normalmente passo 3 ou 4 meses por ano, aí já há 20 anos, na área de medicina. É daí que vem as patentes que o Paulo anunciou no início, né? São patentes internacionais. Eu tenho orgulho de ter as patentes em uso, porque áreas como a medicina, você não pode acertar 95%. Ou o modelo funciona ou ele não funciona, é binário. Então, é um desafio do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia muito importante, porque ser quase bom é igual a não existir, né? Então, a gente tem que. É um desafio diferente de outras áreas, onde o mercado financeiro, se você acertar
com precisão, se a sua variância estiver bem calculada, e você acertar um pouco mais do que 50%, você vai gerar um volume de recursos muito rápido. Sistematicamente, você acertar 60%, né? Não pode acertar 60 numa hora e 35 na outra, que aí vai acabar perdendo dinheiro no final. Mas se você tiver garantias que você está um pouquinho acima do corte, é suficiente para ter um rendimento muito acima do mercado. Então, são áreas diferentes, cada área é uma área que deve ser analisada. Agora, em todas essas áreas, eu acho que a inteligência artificial, fechando a minha resposta para a sua pergunta, ah, chegou e vai entrar de cabeça e vai ficar por décadas, né? E a gente deve estar preparado para isso, deve preparar no mundo da educação a crianças e adolescentes para isso, né? E realmente veio para ficar, né? Então a gente deve ter consciência disso. Perfeito, professor. Eu agradeço muito aí esse passeio que nós fizemos ao longo do tempo. É interessante a gente ver essa trajetória, né? A gente comenta hoje, fala muito sobre inteligência artificial, mas se esquece que esse movimento vem já há umas boas décadas. Foi bom que o professor nos tornou ciente aí de como é que isso ocorreu e hoje está tão famoso. E também esse aspecto que o professor trouxe de que o que permitiu que isso hoje estivesse tanto assim chamando atenção, né? Que é essa capacidade de gestão de um volume de informações muito grande, né? Por exemplo, nessas coisinhas que todos nós temos, né? À mão hoje em dia, né? Daqui a pouco não vai precisar nem ter a mão, né? Vai ter aqui no óculos, vai ter num broche, coisas assim. Já E aí eu estamos queria. usando no pulso. Isso. Eu tenho aqui um também que eu uso no pulso, que eu sou corredor, então me monitora o tempo todo durante a corrida. Eu queria puxar, professor, até para a nossa plateia aqui ganhar essa assim, noção, né, do quão, ainda usando a palavra revolucionário, né, para a civilização a incorporação da inteligência artificial. Eu vou trazer aqui um exemplo e depois queria que o professor tecesse comentários sobre isso, dessa penetração que vai ter, que está tendo a inteligência artificial nos diversos campos de ação humana, né? E até comemora aqui que o Colégio Logosófico esteja promovendo esse intercâmbio aqui, porque é muito importante isso que está ocorrendo e para a educação é fundamental, né? Aquelas instituições de educação que não tiverem em conta a inteligência artificial, como o professor colocou, vão ser atropeladas pelos próprios alunos, né? Então é melhor que promova isso. Agora, indo assim para a área da indústria, né? Que é de onde eu sou oriundo e milito já há algum tempo, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Nós temos, por exemplo, uma companhia de óleo e gás como a Petrobras, tem todas as outras também, Shell, Repsol e todas as outras empresas de óleo e gás, uma área, por exemplo, de aquisição de dados no fundo do mar, de dados sísmicos, para, a partir daqueles dados, definir se uma área tem ou não tem óleo, qual a produtividade daquela área. E é um volume de dados, como o professor bem sabe, imenso, né? E eu tenho especialistas, consultores de longa data, 20, 30 anos, né? Nós temos, né, nessas empresas, que são responsáveis por analisar esse volume de dados, né? E eles passam ali, às vezes, 1, 2, 3 meses analisando para dar um parecer. E hoje, por exemplo, nessa empresa que eu estou lá à frente, né, com ferramentas, com algoritmos de inteligência artificial, está sendo possível analisar todo esse banco de dados imenso que tem, não só de agora, como de todo o passado que as empresas possuem, e dar um diagnóstico. Ou seja, do que tem ali, se vai ter óleo, se não vai ter óleo, qual a chance de produção, qual o volume de produção. Ou seja, aquele especialista
ele está se tornando, vai ser substituído por esse algoritmo, digamos, né? O parecer que ele dava, ele vai dizer, olha, porque esse algoritmo vai me dar esse parecer tipo em 1 minuto, 2 minutos, né? Uma coisa que esse pesquisador me dava ao longo de meses, tá certo? Então, além dessa inteligência, né, aplicada a esse tipo de informações, me dar uma resposta precisa, né, do que eu tenho que fazer, vai me dar também isso num intervalo de tempo muito menor. Isso é um exemplo pequeno, né, do que está ocorrendo. E aí, o ponto que eu queria trazer aqui é que essas coisas vão se dar numa velocidade muito grande. Estou dando aqui um exemplo de uma técnica apurada, né, mas no dia a dia, por exemplo, eu vou ao mercado hoje, eu não tenho mais o número de pessoas que tinha que me atender, porque já está. Eu posso, às vezes, passar pelas gôndolas, ela já sabe quanto é que eu vou pagar. Se eu pegar um elemento na gôndola, isso já é computado no meu cartão de crédito. Tudo já fator dessa inteligência aplicada, né? E aí, algo que ocorreu, por exemplo, com a revolução da internet, foi que diversas profissões deixaram de existir, né? Diversos postos de trabalho deixaram de existir. Hoje a gente já vê no mundo que existem milhões de pessoas que estão, digamos, perderam suas funções e que não vão conseguir se repor naquela posição porque aquela função deixou de existir, né? Esses algoritmos, essa inteligência. Só lembrar, o professor estava chamando a atenção aqui para o caso do pessoal de investimento. Quem não lembra das bolsas de valores, com aquelas centenas de pessoas gritando uma no ouvido das outras, tentando fazer negociação? Hoje isso não existe. Esses algoritmos tomaram conta desse ambiente. E aí, um ponto que eu queria que o professor falasse um pouco é dessa revolução que vai deslocar, se não centenas de milhões, talvez bilhões de pessoas do mercado de trabalho, né? Como é que vai ser a adequação a isso? Porque isso vai se dar num intervalo de tempo curto, né? A internet, quando entrou, foi fazendo isso numa velocidade talvez menor e deu tempo de se adequar. Como é que o professor vê esse aspecto, né, do deslocamento das profissões? O professor falava há pouco na medicina, não é isso? Digamos, essa obsolescência do ser humano com essa expansão da inteligência artificial. Obrigado pela sua pergunta, ela é ótima. É um tema que eu gosto muito de abordar. Antes de entrar diretamente nele, é, eu queria só pontuar que, às vezes, as aplicações que hoje têm sucesso com inteligência artificial, que se beneficiam de inteligência artificial, são aplicações relativamente simples. Eu me lembrei agora de um projeto que eu oriento de um engenheiro da Petrobras. Você falou na Petrobras, eu me lembrei. E o problema que a gente está trabalhando é um problema em si relativamente simples. Basicamente, a pergunta é: será que eu consigo prever o tempo que o navio para descarregar? Ah, contando esse problema da maneira que eu estou contando aqui, a gente poderia montar um exercício para um aluno de 14 ou 15 anos resolver numa aula de matemática. Parece que o problema é simples, mas ele não tem nada de simples, em primeiro lugar, né? É no porto de São Vicente, se eu não me engano, é o maior porto Isso. de descarregamento da Petrobras. Próximo a Ah, Santos. Basicamente é um problema que envolve centenas de milhões de dólares, porque conseguir fazer essa previsão e de alguma maneira otimizar a fila envolve centenas de milhões de dólares. É um problema, em princípio, simples. Outro problema que eu sempre tive o desejo de um dia botar a mão nele, mas
Todas as vezes que eu cheguei perto, no mercado de varejo, mas esse mercado de supermercados é um mercado ainda dos donos portugueses, que tem uma margem de lucro garantida relativamente alta, e ele entra, é como se fosse, alguns vão lembrar das casas da banha, dos supermercados antigos. Então é um supermercado que tem uma margem relativamente grande, e ele não investe em melhorar aquilo, ele segue com aquela margem dele o tempo todo fazendo. Supermercado, sem querer fazer propaganda, já fazendo, mas pode ser uma propaganda negativa dependendo do ponto de vista. Supermercado Zona Sul, por exemplo, há décadas, não são há anos, há décadas, que dá desconto às pessoas a partir das que estão filiadas de alguma maneira ao supermercado através do seu CPF. Portanto, o supermercado Zona Sul tem os meus dados dos últimos 20 anos de compras, sabe que produtos eu comprei, quanto eu comprei, que dias da semana eu compro, se eu compro mais de manhã, se eu compro mais de tarde, se eu vou aos supermercados maiores ou se eu compro nos supermercados de bairro menores. Por incrível que pareça, essa informação, até onde eu sei, não é largamente usada. São problemas relativamente simples. Só para exemplificar e talvez complementando a minha resposta à pergunta anterior, que estão aí por serem feitos, para a inteligência artificial entrar e resolver. Quanto à sua pergunta, eu acho que ela é fundamental, para a gente pensar ou repensar o Brasil em si, né? Eu concordo que milhares ou milhões, na realidade, para ser mais exato, de empregos serão perdidos por conta da inteligência artificial. Isso já está acontecendo, é um processo irreversível. A pior política aí seria entrar na contramão para tentar impedir que isso acontecesse, porque vai acontecer de qualquer maneira. Ah, é, é, não só por tempo, como você falava, mas você usou o exemplo do supermercado. Já há 4 ou 5 anos que a Amazon tem nos Estados Unidos 2 ou 3 mercados ainda em teste, mas são 2 ou 3, onde a pessoa entra com o celular no bolso, põe as suas compras no carrinho, vai embora e não para na caixa. E automaticamente, na hora que passou pela porta, o sistema já detetou o que você comprou, já debitou do seu cartão de crédito e já mandou a nota fiscal do que comprou de volta no seu e-mail, não sei nem mais se é e-mail já está ficando um pouco demodê, digamos assim, né? Mas de alguma maneira você já recebe a nota da compra. Então, a caixa do supermercado só não ficou obsoleta porque esses sistemas que a gente tem na porta do supermercado para passar o código de barra e sair do outro lado são horrorosamente ineficientes. O código não passa, você tem que passar 3 vezes. A enguiça, vem alguém. Eu prefiro entrar na fila porque o sistema comigo enguiça sempre, né? Mas isso é uma ineficiência da indústria do supermercado. Como eu disse, tem uma certa dificuldade em fazer investimento. Eles têm um ganho com uma margem boa e fixa e eles não fazem grandes investimentos, eles se mantêm onde estão, porque senão esse problema claramente pode ser resolvido e rápido. E aí o emprego das caixas vai todo embora. O que eu acho fundamental da gente pensar é que os empregos que estão desaparecendo são os empregos para as pessoas com menor nível educacional. São os empregos, entre aspas, de pior qualidade. E, em paralelo a isso, eu acho que a própria inteligência artificial está criando novos empregos. No mercado de inteligência artificial, por exemplo, nesse momento, não tem gente. O mercado está horrorosamente aquecido, né? Engenheiros de computação que tenham algum conhecimento de inteligência artificial valem peso de ouro. Não só no Brasil, mas fora, tem muita gente trabalhando a partir do Brasil remotamente para empresas grandes, inclusive na Europa e nos Estados Unidos. Hoje, com a possibilidade do trabalho remoto, isso está acontecendo muito. Então, a geração de novos empregos vem, no mínimo, na minha opinião, na mesma proporção da perda, né? Eu acho que a médio prazo a gente pode dizer que vai se gerar mais empregos.
eu acho que existe também uma tendência vai haver uma tendência de diminuição do número de horas semanal trabalhado. Como na Europa já está caindo, isso vai acontecer aqui no Brasil por outros fatores, mas acelerado pela inteligência artificial. O que vai fazer com que sobre mais tempo para outras coisas, lazer, por exemplo, o que imediatamente leva à geração de empregos na área do lazer. A Netflix tem que produzir uma quantidade de filmes muito maior do que tinha há tempos atrás, porque as pessoas têm mais tempo para ficar em casa e ver filme na Netflix e vão ter cada vez mais tempo para isso, né? Ou seja, essas produtoras de streaming vão gerar mais conteúdo. O conteúdo da área de entretenimento vai crescer, tem que crescer, a demanda é maior. Então, eu acho que os empregos que vão ser gerados vão ser empregos muito mais numa área mais criativa, na qual a inteligência artificial, ao menos no curto prazo, não vai entrar, né? E empregos para o público de educação em nível mais alto. Eu comecei dizendo que no Brasil essa pergunta é muito preocupante, porque eu me lembro de criança, o meu pai dizendo: o Brasil tem que começar a resolver o seu problema pela educação. Enquanto não resolver a educação, não vai resolver nada. E, ao mesmo tempo, eu me acostumei a ouvir sempre: mas educação é a longo prazo. Isso é para daqui a 20 anos. Bom, mas fazem 80 anos que a gente diz que é para daqui a 20 e a gente continua dizendo que é para daqui a 20 e não resolve o problema da educação. E, consequência disso, no que diz respeito à inteligência artificial, é que a desigualdade social num país como o Brasil tende a aumentar com isso, porque quem tem acesso à melhor educação vai cada vez mais ter os melhores empregos, a ter empregos, e quem não tem acesso à educação e à educação de qualidade, cada vez mais terá dificuldades de conseguir emprego. A Caixa de Supermercado é um excelente exemplo, tá? Que mais e mais vai acontecer. Ao mesmo tempo que eu vejo que está abrindo a boca do jacaré nas diferenças do Brasil com o chamado primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, Japão, aonde a questão da educação de uma maneira geral não só está resolvido, mas eu vivo 4 meses por ano fora do Brasil e quando eu olho a educação das crianças de 5, 6 anos lá, eu verifico que o Brasil garante um papel atrás do mundo daqui a 20 ou 30 anos, quando essas crianças de 6 anos terão 30, 35 e estarão começando a assumir os postos-chave em algumas empresas, né? E a questão da inteligência artificial é que esse processo de distanciamento dos países onde a educação é levada mais a sério, na minha opinião, vai se abrir. Então, a gente, infelizmente, se não tomar as devidas medidas no curto prazo, vai aumentar a desigualdade social no Brasil e vai abrir a nossa diferença com o primeiro mundo. A educação é absolutamente fundamental, sem o que a gente não vai absolutamente a lugar nenhum, e a inteligência artificial vai cobrar da gente um preço caro por não estar investindo nisso. Muito bom, professor. É muito bom ouvir sua visão também de um pouco assim realista, mas por um lado otimista, de que haverá uma migração, né, dessa mão de obra mais primária para posições mais elaboradas ou criativas e que acaba tendo a ver com aquilo que é possível e aquilo que não é possível ser feito por essas ferramentas de inteligência artificial. Mas antes de entrar nesse aspecto que eu gosto também de tratar, sobre a diferença entre a inteligência artificial, o que ela é capaz de fazer, e a inteligência humana, o Richard tinha levantado a mão. Você quer fazer alguma pergunta, Richard? Não, é que o professor tocou no assunto que é a questão da educação, né? Ele já na resposta dele, ele tocou nesse assunto. Porque o que eu percebo é que muitas vezes os professores se sentem extremamente fragilizados
com a possibilidade do aluno poder obter informações que ele mesmo desconhece. E isso gera um, digamos assim, um descontentamento e uma insegurança muito grande no professor. E aí, o que podemos fazer para poder ajudar esse professor? E aí seria essa a questão. Obrigado. É fundamental a sua observação, Rígido. Eu concordo totalmente com você. Venho falando nisso há algum tempo. Quem tiver oportunidade, faz uma visita lá no perfil de IA, que o Paulo anunciou no início. Eu gravei um vídeo justamente quando eu estava na Europa, em frente à biblioteca da Universidade de Coimbra, em Portugal. Quando eu olhei para aquela biblioteca, eu resolvi gravar um vídeo, 1 minuto e meio, falando sobre esse assunto que você tocou, né? Antigamente, o professor era o detetor da informação, né? Diante daquela quantidade de informação enorme que havia nas grandes bibliotecas, né? Voltando aí século XVII, XVI ou antes, né? Era o professor aquele que conseguia, de alguma maneira, ler muito, se informar muito, e, de alguma maneira, eu vou usar uma palavra que não diz tudo o que eu quero dizer, mas resumir aquilo para os alunos, né? E esse era o papel do professor, de uma maneira geral, transmitir a informação. Você tem total razão, os alunos hoje estão melhor informados do que nós. Nos meus cursos, há muito tempo que eu tenho dado curso apenas na pós-graduação, ah, recebo perguntas com frequência de coisas que, do ponto de vista da informação, eu não tinha visto e o aluno já foi lá e trouxe a pergunta, né? O que fazer com isso? Eu acho que a gente tem que repensar a nossa maneira de ensinar, né? A começar dando um certo conforto a esse professor, mas talvez a, a, eu não sei se cursos é a palavra, mas talvez mini cursos a esse professor, situando o professor no mundo que ele vive e no mundo que vivem seus alunos. Eu acho que ele não tem que ter medo disso, isso é um processo inevitável, né? É, eu tenho um filho de 12 anos, eu sou professor de um programa de pós-graduação de computação e há 2 ou 3 semanas atrás eu me engasguei aqui com um negócio que eu queria fazer na máquina, queria implementar um negócio e meu filho perdeu a paciência. Não, deixa que eu faço, papai. Passou a mão no mouse e implementou lá o que eu estava fazendo, né? E fez. É outra geração, né? Então, eu acho que o professor tem que compreender isso, como a gente ajuda esse professor. Eu acho que cursos de formação para professores, no sentido de cursos curtos, situá-los no mundo que vive, são fundamentais. Que a gente consiga mudar os nossos esquemas muito amarrados de ensino é fundamental. Eu acho que o papel do professor na realidade, sempre deveria ter sido, mas cada vez mais será, o papel do orientador, do mentor, de quem mostra o caminho, de quem aponta para onde deve ir, né? De quem tem muito mais experiência que o aluno, que tem um conhecimento geral muito maior do que o aluno, porque existe uma diferença fundamental entre ter um conhecimento geral, um conhecimento amplo e um conhecimento específico da informação que circula hoje numa quantidade absurda, né? A gente não precisa mais se preocupar em passar informação para o aluno. Aliás, a gente deve, eu acho, tirar o aluno da posição confortável de estar sentado na sala esperando que o professor meta o conhecimento na cabeça dele e diga ao aluno, vai atrás da informação, que isso eu não vou te passar. Eu estou aqui para te ajudar, te orientar, né? Eu fiz uma experiência esse ano no meu curso para mestrado e doutorado, mais ou menos assim. Eu mastigava ponto a ponto, é um curso de inteligência artificial, especificamente, que a gente chama de inteligência computacional,
Na realidade, um parêntese só, essa área tem 50 nomes que querem dizer mais ou menos a mesma coisa: inteligência artificial, inteligência computacional, aprendizado de máquina. É difícil separar o que que é uma coisa e o que que é a outra, né? Tem gente que vai buscar uma definição, mas no fundo é tudo mais ou menos a mesma coisa. E eu fiz um pouco esse experimento e eu acho que funcionou. Ah, o meu curso é baseado num curso do Yasser Abu Mustafa, não sei se alguns de vocês conhecem, que é meu amigo, parceiro, é um professor da Caltech nos Estados Unidos. Ah, e ele tem um curso gravado online que para mim é o melhor curso que circula, são 18 aulas que eu uso como há uma década que eu uso como base no meu curso, só que eu percorri os vídeos e os tópicos do livro dele do curso, e eu deixei de fazer isso. Eu passei a fazer, olha, vejam o vídeo um e o vídeo 2 e as aulas foram totalmente livres, sem slides preparados, sem escrevendo no quadro quando eu precisava escrever no quadro, e deixando muito que viesse a partir deles a condução, né? E o meu papel como alguém mais experiente era parar nos pontos que são fundamentais e chamar muito atenção. Isso aqui é fundamental. Se você não souber isso, não vai adiante na área, né? Porque o problema da quantidade de informação também é que essa informação está muito desordenada. Então, eu acho que a gente não deve se preocupar mais em passar a informação para o aluno e deve incentivar que o aluno vá correr atrás dela. E, ao mesmo tempo, a gente deve usar a nossa formação ampla para orientar. Existe uma diferença muito grande entre cultura, e aí eu não estou falando de cultura no sentido clássico, mas cultura técnica, cultura científica, cultura tecnológica, né, que a gente vai ganhando com décadas de experiência. Existe uma diferença muito grande entre essa cultura e ter informação específica, né? Aquelas aulas antigas que a gente preparava a aula para ter certeza que os tópicos estavam todos muito bem organizados na cabeça, porque eu ia lá passar essa informação, eu acho que essa aula vai tender a desaparecer. Pouco a pouco, sem quebras, eu não acredito em quebras drásticas na educação, e eu acho que também essas quebras têm que ser proporcionais à idade dos alunos. Então, eu posso fazer certos experimentos com alunos de doutorado que a gente não deve fazer com meninos de 10, 11 anos. Eu acho que à medida que a gente vai chegando mais para frente, dá para fazer algum tipo de experiência. Mas, de novo, eu vou olhar para o meu filho que tem 12. A informação circula de uma maneira enorme e eu acho que ah, é completamente diferente ao que era, não é há 20 anos atrás, é completamente diferente ao que era há 5 anos atrás. E se a gente pensar na nossa maneira de ensinar, estou falando no sentido amplo em geral, tem gente fazendo coisa de vanguarda muito boa, mas de uma maneira geral acho que mudou muito pouco, né? Se a gente compara como a gente ensinava há 30 anos atrás, eu gosto de dizer que uma das maiores evoluções é substituir o giz e o quadro negro por um PowerPoint, porque pouco mais a gente conseguiu avançar, eu acho, do que isso. Precisa mudar sim, Richard, e precisa. A sua pergunta era o que que a gente faz com o professor? A gente precisa formar o professor diferente, rápido, né? Precisa reformar esse professor, precisa dar cursos curtos, situá-los na área, avisá-los que os alunos dele já estão lá na frente, né? Muito bom, professor. Eu vou ter que aqui conduzir um pouco para a conclusão aqui da nossa live. E gostei muito dessa visão que o professor trouxe quando chamou a inteligência que está sendo trabalhada pelo professor de inteligência computacional. Por quê? Aí tem a ver com um conceito, né, que se cunhou lá na década de 50 do que seria, né? Foi um nome de propaganda, né, esse termo inteligência artificial, e até tem um professor aí, colega seu, na mídia, que é o Lincoln Leles, né, que fala que, olha, não é nem inteligência nem artificial. Eu gosto dessa frase dele, para a gente saber até onde que essa
inteligência que eu achei mais adequada à sua fala, inteligência computacional, né, do que artificial, até onde que ela vai e até onde que ela não irá quando comparada com a inteligência humana, né? Até onde eu entendo, professor, a aplicação dessa inteligência computacional ela está sempre baseada num volume de informação, num banco de dados. Se a informação ou o conhecimento ali não estiver, na minha compreensão, eu queria que o professor comentasse, se essa informação, esse conhecimento ali não estiver, ela não vai deduzir. Pelo menos, atualmente, essa inteligência que a gente está vendo aí, ela não é capaz dessa criação, né? Eu poderia aqui trazer um sem número de exemplos aonde o ser humano cria algo com a sua inteligência e que a inteligência artificial não conseguiria fazê-lo. Até há pouco o professor utilizou o termo, pelo menos por hora, como se desse assim uma noção, olha, até a criatividade ela poderá vir a realizar. Então, eu queria que, se o professor puder, né, após essa colocação que eu achei interessante em relação ao corpo docente, né, na educação, que tem que fazer uma reciclagem, que tem que fazer novos cursos. Então, essa informação é muito importante, principalmente aqui no âmbito do colégio, da Escola de Logosofia, do Colégio Logosófico. Mas aí, professor, até onde que essa inteligência computacional vai e que, olha, aqui tem um espaço que é reservado para a inteligência humana, que, vamos dizer assim, entre aspas, vai ser sempre impossível da inteligência computacional avançar. Sua pergunta é quase uma armadilha, Paulo. Todas as vezes em ciências que as pessoas perguntaram até onde e alguém se atreveu a dar a resposta, errou, quebrou a cara. Sempre que a gente coloca um limite, ó, vai até aqui, a chance de errar é enorme. Então é muito difícil dizer até onde vai. Agora, eu acho que um pouco você já completou a resposta na sua própria pergunta. Quando você diz que a inteligência artificial, computacional, como a gente queira chamar, está baseada numa base de dados existente, né? Ou seja, ela está, de alguma maneira, reproduzindo a nossa maneira, o nosso conhecimento, a nossa informação. E eu acho que sempre será assim, né? Agora, algumas coisas que a gente julga como criativas, ela vai fazer. Por exemplo, hoje já existem inteligências artificiais que são capazes de compor uma tocata de bar, estilo bar, e que não é de bar. E quem compôs foi a inteligência artificial. Mas então ela está fazendo um trabalho criativo. Eu acho que trabalho criativo, para mim, tem uma palavra que é ruptura. Quando a gente cria o novo, a gente rompe, né? E essa parte de criar o novo, de romper, eu acho que ela continua sendo humana e continuará sendo sempre humana. Eu vou me arriscar a resposta, né? Agora, muita coisa que pode ser considerado mundo criativo, como fazer um vídeo, compor uma música, escrever textos, a gente está cansado de ver que já está funcionando muito bem e esses sistemas ainda estão no início, vai funcionar muito melhor que isso ainda, né? A inteligência pode fazer, a inteligência artificial, né? Escrever um romance, pode fazer, já pode, e vai poder fazer coisas muito boas na frente e muito úteis, né? Então, esse limite, eu acho que a gente tem que pensar que preserva-se o humano em algumas coisas. Acho que questões como ética são intrinsecamente humanas e não da máquina, e serão sempre intrinsecamente humanas, e a gente deve colocar isso na frente, né? A ética é uma coisa humana, não é, a máquina não vai entrar no campo da ética, como eu acho que a máquina não vai entrar, quando eu falo máquina, eu estou falando da inteligência artificial, não vai entrar no campo das ações mais criativas, no estrito senso da palavra criativo, no sentido de romper, de trazer uma ideia nova, de trazer uma maneira completamente nova de fazer, né?
O que é diferente de imitar o criativo humano. Quando a inteligência artificial compõe uma tocata estilo Bach, ela está imitando o que Bach já fez. Quem rompeu foi Bach, né? Então, agora, algumas coisas serão feitas e trarão. As pessoas estão vendo como problema, eu não vejo como problema. A gente vai diferenciar um vídeo criado pela inteligência artificial do vídeo verdadeiro. Eu começo lembrando que o vídeo verdadeiro não é verdadeiro. O vídeo já é uma representação da realidade. Porque se eu mudar o ângulo no qual eu filmo, eu mudo tudo e posso mudar a história, né? Dependendo do ângulo que eu conto a história, eu conto uma história diferente. Então, o que a gente hoje tem como verdadeiro, tem que questionar um pouco até que ponto é verdadeiro. É verdadeiro a partir de um ponto de vista, né? E eu acho que os vídeos, efetivamente, e textos que a gente está criando serão indistinguíveis. Mas como é que a gente vai fazer? Bom, aí a gente vai ter que regulamentar e repensar essa história. Como hoje um bom falsificador cria um quadro de Van Gogh, um quadro de Picasso, que você precisa de um expert para ir lá olhar com lupa e dizer isso é falso. Porque aos olhos de nós, réis mortais, que gostamos muito de arte, mas não somos experts em distinguir uma obra falsificada, é capaz de olhar e achar que aquele quadro efetivamente é um Picasso, é um Van Gogh ou é um Rembrandt, tá? Então, eu acho que os limites da inteligência artificial a gente não sabe, e aí eu não me arrisco na pergunta. Congelou, professor? O- Vocês estão me ouvindo, né? Estou te ouvindo, sim. Acho que foi lá. Sim, estou ouvindo. Eu acredito que caiu a É a conexão dele, conexão né? dele. Guardar um pouquinho, ver se ele consegue retornar. Mas está sendo muito bom, hein, Richard, esse nosso intercâmbio aqui, essa nossa troca aqui. Eu acho que a gente vai Gostou? ter que pensar talvez um próximo encontro Olha, para talvez direcionar com ferramentas. isso, pode ser, É, ó. ele Agora caiu caiu. de vez mesmo. Mas Não, não, eu ia justamente comentar isso, Richard, né? Eu vou ter que aqui também me ausentar, que eu estou com uma reunião daqui a 5 minutos. E falar que o professor trouxe, né? E que a gente. Ó, o pai de volta aí. Professor, Carlos Eduardo, quer Tô de volta. dar uma finalização, por favor? Tá ótimo. Então, eu queria, completando, dizer isso: os limites da inteligência artificial são ainda longe da gente poder vê-los. A gente não deve temer a inteligência artificial. A bem usada, como tudo, ela veio para nos ajudar. Ah, e muito trabalho a gente tem fazer com que ela ganhe um bom uso, um uso apropriado, um uso ético, né? Mas a gente não deve temer, é uma tecnologia que veio para ficar e veio para nos ajudar. Eu queria agradecer muito o convite do Richard, de vocês, e eu estou à disposição. Se vocês quiserem fazer novos encontros, em alguma maneira eu puder ajudar, Então, foi um era prazer. justamente, professor, agradecer muito aí a sua disponibilidade de tempo, esse compartilhamento dessa sua vivência de longa data, né? Não é de agora. E estarmos justamente falando sobre termos uma nova oportunidade, né? Porque dentro do que foi falado aqui tem várias rotas que se pode trabalhar em relação a esse tema. E diria que uma das principais que fica aqui dentro do escopo dessa equipe que veio do Colégio Logosófico é essa parte da educação do discente, né? Que tem que se adequar sem ter receio, sem ter, né, receio dessas novas ferramentas que aí estão colocadas que vão acelerar o nosso corpo discente, né? Eu troquei, né? O professor que tem que se fazer uma reciclagem. Então, Richard, agradecendo aí a presença de todos através de você, agradeço aí muito ao professor Carlos Eduardo, né? E se tivermos uma próxima oportunidade, eu também estou aqui interessado em
em continuar. Eu estou mergulhado agora nesse tema em função da minha nova função profissional e junta uma imensa quantidade de profissionais que hoje vivem nesse ambiente, né? Pessoas formadas na área de engenharia elétrica, engenharia mecânica, que hoje estão no mundo da inteligência artificial. Já é, digamos, um grupo que fez essa mudança. Obrigado, professor. Obrigado aí a todos pela atenção. Tá bom? Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigada, bom dia. Bom Vamos, então, dia. depois Bom marcar um dia, outro obrigado. dia para a gente fazer uma outra, e aí, de repente, vai estar mais encorpado, porque aí as pessoas já vão ter uma boa noção dos caminhos que nós vamos poder desenvolver. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado. Professor, novamente, muito obrigado pela sua disponibilidade, e depois a gente conversa, tá ok? Obrigado. Obrigado. Muito Até logo. obrigado, pessoal.